Recordar é viver, 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 viver. Um abraço a todos, chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Algumas pessoas acham que somos chatos, que procuramos os erros, as informações erradas, mas nos sentimos na obrigação de fazer isso, já que há mais de 40 anos nos dedicamos a divulgar a história do futebol de Alagoas, seus números, de suas competições nacionais, que nossas equipes participam. E com o surgimento da internet, por volta de 96, começou mesmo 97, aí vieram muitos sites e outras criações da grande rede, com pessoas querendo falar da história do futebol de todos os estados. O cara é do Rio, aí cria um site para falar de todas as competições do Brasil. E muitos no sistema de pegar e colar. E muita informação errada, muita coisa errada existe. Várias vezes estou ouvindo o Rádio Esportivo de Alagoas e é divulgada falsas informações, porque o cronista não tem muito interesse pela história do futebol, acha que é fácil abrir qualquer site na internet, pesquisar um assunto e divulgar aquilo como se verdade fosse. Mostrando aí a classificação final da primeira Taça Brasil em 1959, que é apresentada nos sites e que mostram esses sites os 6 últimos colocados. Está aí, ó. Ferroviário do Maranhão, ABC, Acílio Luz, que é de Santa Catarina, Manufatora, que é do Rio, Auto Esporte da Paraíba e o CSA como lanterna da primeira Taça Brasil. Esta informação é falsa, não é verdade. E quando você vai pesquisar sobre Taça Brasil, se você colocar Taça Brasil 1959, que foi a primeira edição, que serviria para apontar o representante do Brasil na Taça Libertadores, você pesquisa, aparece imediatamente Wikipédia e o site Bola na Área. Qualquer campeonato brasileiro, qualquer competição que você colocar, aparece esses dois. Mas ambos estão errados no que informam. Eu vou explicar isso com detalhes e que o CSA jamais foi lanterna desta competição daqui a 25 segundos. Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado. Muito bem, gente. Mais uma falsa informação envolvendo o futebol de Alagoas, que muitos torcedores repercutem, torcedores do CRB. O CSA foi lanterna da Taça Brasil de 59. No rádio já ouvi algumas vezes. Torcedores publicam em Instagram e fazem estatísticas levando em conta esta informação, e ela é falsa. A Taça Brasil, ela foi uma competição disputada entre 1959 e 1967. Participavam os campeões estaduais. Os jogos eram eliminatórios, como é hoje a Copa do Brasil, e o campeão, seu campeão, ia para a Libertadores. A primeira Taça Brasil foi disputada em 1959. Só participaram campeões de 16 estados, entre eles Alagoas com o CSA. O Bahia foi o primeiro campeão da Taça Brasil em 1959 e foi até disputar a Libertadores. O primeiro jogo de um clube alagoano na Taça Brasil foi CSA e Bahia no Mutange. Curiosamente, o Bahia, que foi campeão, estreou aqui no Mutange. Era um mata-mata. Aqui ele ganhou por 5-0. Inclusive o José Sebastião Bastos, o nosso conhecido Bastinho, saudoso dirigente, o maior dirigente, eu diria, da história do futebol de Alagoas, pelos anos que se dedicou ao nosso futebol, ele foi o delegado do jogo. Deste jogo está aí o Jornal da Época,
José Sebastião Bastos, designado representante da CBD na Taça Brasil na partida CSA e Bahia em Maceió. Então ele foi o delegado do jogo. Antigamente o delegado do jogo era alguém importante do futebol. O Dr. Bastinhos foi o delegado deste jogo Bahia e CSA aqui em 59. Muito bem. Quando você vai pesquisar Taça Brasil 59, como falei há pouco, aparece imediatamente o Wikipédia e o Bola na Área, que é um site que traz todas as informações de todos os campeonatos. O cara deve saber muito do futebol, né? Você olha aqui, o site Bola na Área, os 3 últimos colocados. Ele coloca Manufatora, do Rio de Janeiro, Auto Esporte da Paraíba e CSA. Notamos aí que os 3 com 0 ponto, 0 vitória, e no saldo de gols, o dono, não sei se é dono, o proprietário, o rapaz do site ou o senhor do site Bola na Área, pelo saldo de gols ele deduziu que o Manufatora, que é do Rio, foi o 14º, o Auto Esporte 15º e o CSA o último pelo saldo de gols. O Wikipédia, a mesma coisa. Manufatora, Auto Esporte e CSA pelo saldo de gols. Ambos colocam o CSA como o lanterna da competição. Gente, toda competição tem o seu regulamento. E a Taça Brasil tinha seu regulamento e foi publicado na época nos jornais. Tá aí o jornal falando, esse é o Jornal dos Esportes, sobre o regulamento daquela Taça Brasil. Eram jogos eliminatórios. Então, 6 clubes foram eliminados na primeira fase. No primeiro mata-mata foram eliminados. Consequentemente, eles são os 6 últimos. Foram eles: ABC, Auto Esporte da Paraíba, CSA, nosso CSA aqui de Alagoas, Ferroviário do Maranhão, Hercílio Luz de Santa Catarina e Manufatora do Rio de Janeiro. Os 6 clubes eliminados na primeira fase. Como você vai decidir ou definir quem foi o 16º, 15º, 14º, 13º, 12º e 11º? Como? Pelo regulamento da Taça Brasil de 1959. O que dizia o regulamento? Os jogos eram eliminatórios. Segundo, 2 jogos. Se desse empate em pontos, ou seja, cada clube ganhasse um jogo ou os 2 terminassem empatados, haverá um terceiro jogo. Ou seja, não havia saldo de gols. Um time podia ganhar de 5-0, o outro ganha de 1-0, haveria um terceiro jogo. Persistindo o empate após o terceiro jogo, prorrogação, e se continuasse o empate, gol average. Porque a gente nem sabe o que é isso, não existe mais, não se usa mais. O gol average era a divisão dos gols marcados pelos gols sofridos, né? E aí se definia o gol average. Por exemplo, o time faz 3 gols e leva 3. O saldo, o gol average dele foi 1, né? 3 dividido por 3, 1. Mas se um time ele fez 3 gols e sofreu 4, vai ter o gol average negativo, né? Se dividir. Então isso era o gol average. E o último item, sorteio. Muito bem. Pelo regulamento da CBF, na época CBD, o Ferroviário e o ABC, eles tiveram 2 pontos ganhos, terminaram empatados na 11ª posição, cada um com 2 pontos. Auto Esporte, CSA, Hercílio Luz e Manufatora, que perderam os jogos da primeira fase, ou seja, foram eliminados perdendo os jogos que disputaram, eles empataram na 13ª posição. Antigamente, gente, não havia critério de desempate em colocação final. Quando as equipes empatavam em pontos ao final de uma competição, havia um jogo extra para decidir quem era o campeão. Se empatasse em outras posições, ficava empatado. Tem vários campeonatos alagoanos que temos 2 vices. Teve um campeonato até que teve um jogo extra para decidir quem era o vice, que era para apontar o representante em uma competição, se não me engano, a Taça Lagipe. Então, antigamente, não havia critério de desempate. Os campeonatos eram decididos pelos pontos.
Se houvesse empate em pontos, havia jogo extra. Esse gol average aí que a CBD colocou foi para definir no mata-mata, né, se após o terceiro jogo e após a prorrogação continuassem empatados, haveria o gol average. Seguindo empatado, sorteio. Mas o pessoal desse site Bola na Área adotou o quê? Os critérios atuais que existem na atualidade. De vitórias, saldo de gols, gols marcados. Foi assim que eles definiram. E ele não podia fazer isso. Ele não pode adotar um critério atual para uma competição antiga. A competição antiga, o critério está no regulamento dela. Vou dar um exemplo aí, ó. Na 14ª e 15ª posição, ele definiu Manufatura e Autosport. Por quê? Ele considerou o saldo de gols. Manufatura, -4. O Autosport, -6. Mas não está correto isso, né? Porque não havia esse critério de desempate naquela Taça Brasil. E mesmo que se adotasse o gol average, que é a divisão dos gols marcados pelos sofridos, o Autosport estaria à frente do Manufatura, que era do Rio de Janeiro. Outro exemplo aqui, ó, Ferroviário e ABC empataram com 2 pontos. Aí os sites aí definiram que o Ferroviário ficou na frente porque teve uma vitória. Não havia critério de vitória para definir posição, nem saldo de gols, nem gols marcados, não havia. Antigamente, nos anos 50, 2 equipes empatadas em uma posição ficavam naquela posição. Se fosse para definir o título, haveria um jogo extra. Se não fosse para o título, deixava lá. Então tem campeonatos que tem 2 times como vice, 2 como quinto, 2 como sétimo, etc. Então o CSA não foi o 16º colocado da Taça Brasil de 59. Ele foi o 13º colocado ao lado do Autosport, do Ercílio Luz e do Manufatura, que era do Rio de Janeiro. Então eles adotaram esta classificação aí final, né? O Bola na Área e o Wikipédia. Observe aí que eles consideram o número de vitórias para colocar o Ferroviário na frente do ABC. Consideram o saldo de gols para definir os 4 últimos. Tá aí, ó. Eles olham o saldo de gols. Ercílio Luz, -2. Manufatura, -4. Autosport, -6. CSA, -7. Aí definiu que o CSA foi o último pelo saldo de gols quando não havia este critério. O correto deste campeonato seria 11º colocado, ABC e Ferroviário, com 2 pontos, empatados, porque não havia critério de desempate. Em 13º, Autosport, CSA, Ercílio Luz e Manufatura. Manufatura. Alguns sites colocavam Manô, era Manufatura. Então, gente, não acreditem no que encontram na internet. Uma irresponsabilidade do responsável por este site, esse Bola na Área. Ele simplesmente pegou os critérios da atualidade e usou para definir as posições de 1959, quando o regulamento era outro. Não havia critérios de desempates para definir posições. No mata-mata, eles usavam gol average, a divisão dos gols marcados pelos sofridos no mata-mata, porque jogava uma vez, jogava 2, jogava 3, seguia empatado, prorrogação, seguia empatado. Ia fazer o quê? Ia ficar jogando 4, 5, 10 jogos até definir? Não, aí tem o gol average. E se não definisse aí, sorteio. Então, gente, isso aí é um crime contra a informação esportiva que fazem o Wikipédia, que é uma piada da internet, muita coisa errada, e esse site Bola na Área, que deveria até respeitar, né, a grande quantidade de acessos que tem, que qualquer competição de brasileiro, Taça Brasil, Copa do Nordeste que você pesquisar, vai bater nele. E aí ele usa um critério que ele quis usar. O dono do site definiu, não, o critério é esse, que eu quero que seja esse. Ele não pode fazer isso, porque havia um critério definido na época. Eu consultei Severino Filho, um dos maiores estudiosos do futebol do Brasil, historiador, pesquisador, jornalista, a respeito disso.
E se ele dissesse, não, Walter, o correto é utilizar o regulamento atual. Eu tinha certeza que ele não iria falar isso. Quem trabalha com a história do futebol, desde os anos 70, os anos 80, que é o meu caso, é o caso do Severino, nós respeitamos a verdade e temos a alegria e o prazer de levar a verdade ao público. Agora, esses pesquisadores de internet, o pessoal que surgiu, que criou sites, blog, páginas em Instagram, para divulgar história, interessados em ganhos financeiros, não têm responsabilidade com a verdade. Aí fazem esse tipo de coisa que é um crime. O cidadão usou um critério que não era para ter usado, porque não havia esse critério. Aí coloca o CSA, a imagem de um clube como o CSA, como o primeiro lanterna de uma competição nacional. Acho que o CSA deveria até se mexer em relação a isso, entrar em contato com esse site e solicitar que fosse mudado isso. Porque o CSA não foi o lanterna, não foi o último colocado. Ficou empatado, essas equipes, todas com 0 ponto, empatadas na posição que nós mostramos agora. Aí, deixa eu voltar aqui, 13º colocado, o Alto Esporte, o CSA, Ercílio Luz e Manufatura, porque não havia critério de desempates. Nenhuma competição havia. Vários campeonatos alagoanos foram decididos em um jogo extra no passado. 2 times terminavam empatados em pontos, no primeiro lugar, um jogo extra. Em outras posições ficavam. Tem campeonato que tem 2 vices, 3 vices, campeões, porque ficaram empatados. E voltando ao Severino Filho, eu consultei o Severino Filho, esse grande historiador do futebol. Vez por outra eu vejo matérias na TV com o Severino, em sites, dá muitas entrevistas, até a sites nacionais. Outro dia estava no Globo Esporte Nacional, tirando dúvidas. Vou trazer aqui o áudio do que o Severino Filho disse a respeito disso aí. Nós não temos autonomia para criar um critério de desempate numa competição que, à época, não tinha o critério de desempate que ele está adotando. O critério era aquela história, terminou, um time ganhou um jogo, outro ganhou o outro, tem o terceiro jogo. Classificação, não tem critério de desempate, é só pontos, entendeu? Você está corretíssimo. Eu também aqui, eu adoto o mesmo sistema quando eu faço aqui classificação final de campeonato e tudo. Eu só uso o critério de desempate que porventura estivesse em vigor à época da competição. Nesse caso da Taça Brasil que você fala, não havia esse critério de desempate para tirar a conclusão que o time foi o 9º, outro foi o 10º, outro foi o 11º, não. Isso aí é mania de querer criar uma coisa que não existe. É o óbvio ululante até para mim, viu? Então foram várias equipes ali ao lado do CSA. Muito bem, tá aí o Severino Filho. Então, gente, site Bola na Área, corrija esse absurdo, tá? Você que faz o site, você não tem autonomia, nem tem poder para determinar um critério de desempate que não havia na época. É isso que você fez e jamais poderia fazer isso. Então, o pessoal do Bola na Área, o que tem que fazer é ir lá e alterar isso aí. Vocês estão passando uma falsa informação ao público, um site tão conhecido, né, nacionalmente. Tudo que se pesquisa de competições vai para lá. Você imagina que o cara entende tudo, sabe tudo, quando na verdade está enganando as pessoas, dando a classificação que não é verdadeira. Então, a classificação final, Taça Brasil 59, o CSA não foi o 16º, ou Lanterna, já que foram 16 equipes. E não havia critério de desempate de vitória, de saldo de gols marcados, não havia isso. O CSA foi o 13º, empatado com o Alto Esporte, Ercílio Luz e Manufatura. O Lanterna só se usa quando uma equipe fica isolada como última colocada. O CSA não foi Lanterna, como até vez por outra tem torcedor do CRB falando disso, brincando, né? Em relação a isso. Então, o 11º colocado, entre os 6 que perderam, que ficaram com 0 ponto, foram eliminados no primeiro mata-mata. O ABC e o Ferroviário empatados em 11º, com 2 pontos. Alto Esporte, CSA, Ercílio Luz e Manufatura na 13ª posição, eles não pontuaram. Esta é a verdade. E esta informação, que o CSA foi lanterna da primeira Taça Brasil em 59, é falsa. Irresponsabilidade desse site Bola na Área
Wikipédia eu nem falo, que aí qualquer um, desculpe usar a expressão, qualquer Zé Mané vai lá e bota o que quer. Até rimou, né? Qualquer Zé Mané vai lá e bota o que quer. E o pior absurdo é gente do rádio, Esportivo de Alagoas, vez por outra tem alguém falando. Querendo falar da história, mostrar um conhecimento que não tem, baseado no que encontra na internet. O cara enche a boca pra falar, não sabe nem se tá certo ou não aquilo. Da classificação, olha, a melhor colocação do CSA foi no brasileiro tal, o cara não sabe se aquilo tá certo ou não. E este é um campeonato. Quantos outros eles não fizeram isso? É um absurdo. Mas esta é a verdade. Torcedor azulino, o CSA nunca foi lanterna desta Taça Brasil. Não só o torcedor CSA, como milhares de internautas são enganados há anos por este site Bola na Área, porque ele adotou o critério que ele quis adotar, o atual, quando não havia esses critérios de desempate na época, no caso em 1959. Um abraço a todos. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas. Nós temos o apoio fundamental do SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato. O SAPEFEAL apoia o resgate da história do futebol de Alagoas, de seus clubes, de suas competições e de seus personagens. SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato.